Levítico, capítulo de número 23, versículos 10, 11 e os versículos 15 e 16. Livro do Levítico, capítulo de número 23, versículos 10, 11, 15 e 16. Se você tem a Bíblia nas suas mãos, acompanhe comigo a leitura na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Versículos 15 e 16. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Ore comigo, Pai amado e santo. Preside-nos, ó Senhor, aqui nesta manhã. Envia-nos a Tua palavra, abre-nos a porta da palavra. Toca o nosso coração, nosso entendimento, Senhor, para que possamos, Pai querido, compreender a mensagem da Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Meus queridos, meus amados, quero nessa manhã convosco meditar acerca de uma das principais festas que aconteciam ali em Israel, que acontecia em Jerusalém. Uma das principais convocações do Senhor ao seu povo. E desta feita acerca da festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes que tem um sentido espiritual para nós. Há nesta festa um intento da parte do Senhor. Há nesta festa uma figura que traz lições e aprendizado para a nossa vida. E eu quero nessa manhã pedir a você que você fique bem atento à palavra de Deus, para que você possa bem acompanhar e melhor compreender o sentido espiritual desta festa. Porque Deus não faz nada por acaso. Tudo quanto Deus faz, Ele faz com propósito. Tudo quanto Deus faz, Ele faz e explica de modo detalhado, para que o sentido daquilo que Ele está a fazer seja compreensível para nós. E assim é com a festa de Pentecostes. Veja, essa festa, nós sabemos, Pentecostes, nos nossos dias, a palavra Pentecostes, ela tem um sentido, penta vem da quantidade, né, de 5. Penta é um prefixo da língua grega e uma referência a uma quantidade de 5, não é? Pentecostes. O termo Pentecostes em nossos dias já é bastante conhecido na vida da igreja, das pessoas, porquanto sabemos que no dia de Pentecostes veio o Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. E isso é um marco na vida da igreja. E isso vai mudar completamente a história da igreja, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja ali em Pentecostes. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós temos a narrativa do que acontece
no dia de Pentecostes, já no que concerne a história, não de Israel especificamente, mas do que concerne a história da igreja. Acompanhe comigo a palavra. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Esse livro também alguém menciona assim, como Atos do Espírito Santo. Veja como a presença do Espírito Santo é tão importante na vida da igreja, que o livro, inclusive, é chamado também de Atos do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, declara: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Haviam ali 120 discípulos, 120 pessoas que esperavam a promessa feita pelo Senhor. Versículo 2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha, a vinda do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, ela vai impactar a história da igreja. Mas, meu querido, minha querida, sabendo este fato, eu quero agora tornar você o passado. Eu quero voltar você antes desta ocasião. Eu quero tornar a vida do povo de Deus. Eu quero tornar os dias em que a festa de Pentecostes era através de Moisés, da direção de Deus na vida de Moisés, era implantada na vida, no calendário da vida anual do povo de Deus. Quero que você dessa forma fique bem atento para que você possa compreender o sentido e o propósito desta festa. E lições de Deus hão de ser aprendidas pelo teu coração nessa manhã. Em Êxodo, no capítulo 34, veja comigo a palavra. Êxodo capítulo 34, versículo de número 22. Nós entendemos que esta festa, e percebemos que a festa de Pentecostes, ela também tinha outros nomes. Ela era mencionada de outras formas. E cada um dos nomes que vão fazer referência à festa de Pentecostes visa ao nosso melhor entendimento do sentido espiritual que tinha esta festa. Em Êxodo capítulo 34, versículo de número 22, é nos mostrado em um só lugar todas as menções que se fazia desta festa. Veja, Êxodo 34, 22 declara: também guardarás a festa das semanas. Anote aí, festa das semanas, que é a festa das primícias. Veja, é a mesma festa, festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Então, festa das semanas, festa das primícias e festa da colheita. Veja, primícias, semanas e colheita. Guarda bem esses três termos: festa das primícias, festa das semanas e festa das colheitas. Aqui está três títulos, ou três menções, ou três referências da festa de Pentecostes, e estão registrados na palavra de Deus para que tenhamos o melhor entendimento do propósito que Deus tinha com esta festividade. Veja, a festa das primícias, como é o primeiramente mencionado, nós encontramos no Levítico, a leitura que nós fizemos. Fala aos filhos de Israel, Levítico 23 e 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, fizer a colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Quando terminada a Páscoa, que iniciava ali o calendário, no mês de Abibe, e dava-se início ao calendário na vida anual do povo de Deus,
no 14º dia, quando ali se consumava a festa da Páscoa. Passado o sábado da festa da Páscoa, vinha então o primeiro dia que iniciava a semana seguinte. Naquela ocasião, que no caso nós chamamos de domingo, naquele tempo não se falava, não se mencionava este dia com este nome, domingo, mas era apenas o primeiro dia da semana, como diz o Evangelho, que no primeiro dia da semana, Marta e Maria foram até o túmulo do Senhor. Não se diz domingo, mas o primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, passado o sábado da Páscoa, eles davam início à colheita. E o primeiro feixe da colheita, o primeiro molho que era colhido, ele era levado ao sacerdote. É isso que diz o texto que nós tomamos como referência para esta palavra. E esse molho era então entregue ao sacerdote. E o sacerdote tomava este molho e o apresentava diante do altar do Senhor. Ele o apresentava diante do Senhor lá no templo e o movia. Fazia uma apresentação, ele o movia, apresentando ao Senhor, como gratidão a Deus pelas bênçãos do Senhor. Eles tinham semeado a terra e através da bênção de Deus, que diz a palavra Provérbios 10, 22, é a bênção do Senhor que faz dar certo. E olha, quando temos a bênção, nós semeamos e nós colhemos. Lembra de Isaac? O Senhor disse, peregrina nesta terra, eu te abençoarei. E diz a palavra, e semeou Isaac naquele ano e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o tinha abençoado. Então, quando eles começavam a colheita, o Senhor estava ordenando, apresente a primícia da colheita, do fruto da terra. Eles iam colher as novidades da terra, principalmente acontecia naquela ocasião a colheita da cevada, que era então em molho apresentada ao Senhor no templo. Veja a palavra, Levítico 23, a partir do versículo 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, é a colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado. O seguinte dia do sábado é o domingo para nós. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Depois para vós contareis, preste bem atenção nisso aqui, depois que a primícia era apresentada ao Senhor, por isso o termo festa das primícias, depois que no domingo se apresentava ao Senhor o molho das primícias, olha o que diz a palavra, depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. 7 semanas, 7 vezes 7 dias, dá 49 dias. Mais o domingo, que é o dia em que se moveu a oferta diante do Senhor, as primícias diante do Senhor, você vai contar 50 dias. E aí a origem do termo Pentecostes, 50, penta. Veja, até o dia, versículo 16, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis, e aqui diz a conta feitinha, 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, festa das primícias, ela iniciava com a primícia da colheita. Ela iniciava após a Páscoa, no domingo, após, primeiro dia da semana, após o sábado de Páscoa, se ofertava ao Senhor, o sacerdote oferecia ao Senhor, isso era uma gratidão a Deus pelas bênçãos do Senhor, dada ao seu povo, dando ao seu povo colheita, dando ao seu povo prosperidade, dando ao seu povo o alimento da terra. Veja, inicia no primeiro dia após o sábado. E essas primícias, elas tinham um sentido para nós espiritual. Por que que o termo festa de Pentecostes também se refere a essa festa como festa das primícias? Porque as primícias para mim, para você, para a igreja do Senhor, as primícias para
todo mundo, elas têm um sentido maravilhoso e um sentido espiritual que eu quero que você aprenda nessa manhã. E eu te convido ao Evangelho de João, no capítulo 12, versículo de número 4. Você vai aprender com o Senhor Jesus, que vai fazer referência a essas primícias, quando o Senhor Jesus diz, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, diz o Senhor, na verdade, é Jesus falando, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O próprio Jesus aqui está fazendo uma referência a ele próprio, a sua vida que vai ser derramada, a sua vida que será dada pelo resgate de muitos. Ele diz, eu vim buscar, eu vim salvar o que estava perdido. Ele declara, ninguém tem poder para tomar a minha vida, sou eu mesmo que dou a minha vida. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta outra vez. Jesus, ele é o grão de trigo. Ele faz aqui um paralelo, ele utiliza aqui uma analogia. Ele disse, o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele dizia da necessidade da sua morte, ele dizia da necessidade de ele entregar a sua vida em resgate da vida do pecador. O salário do pecado é a morte, e para que o pecador não morresse, o verbo se fez carne, ele toma a forma do grão de trigo, utilizando aqui uma linguagem também de analogia, para ser lançado à terra. E ele disse, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, não der a sua vida, ele vai ficar só. Mas ele declara, mas se ele morrer, se ele der a sua vida, se ele vier a morrer, ele vai dar muito fruto. Dessa forma, o Senhor Jesus na Páscoa, ele é o Cordeiro da Páscoa, é a festa anterior. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro do sacrifício pascal. Ele é aquele que deu a sua vida lá no Calvário. Ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele é colocado na sepultura como o grão é lançado na terra, como a terra é aberta para receber o grão de trigo, assim a sepultura foi aberta para receber o corpo do Senhor, e ali o corpo do Senhor sem vida é colocado dentro da terra, como a semente é colocada na semeadura, dentro da terra. Mas olha, passado o sábado, está chegando o primeiro dia da semana, após o sábado da Páscoa, Marta e Maria, diz o Evangelho, vão ao túmulo, e elas têm uma preocupação, e na sua preocupação elas dizem, quem vai mover a pedra? Porque não deu tempo, não houve tempo para os cuidados necessários com o corpo do Senhor tirado da cruz. Já era o sábado, e o sábado não se podia fazer nenhum trabalho. Elas não tiveram tempo de ministrar os cuidados, de colocar os ungüentos no corpo, como era a tradição, preparar o corpo, como era a tradição e se fazia naquela época. O corpo foi apenas envolvido no sudário e deixado ali na cova, na tumba de José de Arimateia. Então, domingo de manhã, passado o sábado, passado o descanso, primeiro dia da semana, elas estão com essa preocupação, como chegaremos ao corpo do Senhor, para cuidar do corpo do Senhor, visto que há uma pedra. Elas iam para o cuidado do corpo do Senhor, mas indo para cuidar do corpo do Senhor, a pedra está removida. Os soldados tinham desaparecido, tinham corrido espantados com o que aconteceu ali pela madrugada. Olha, no amanhecer do primeiro dia da semana, e elas começam a querer saber do Senhor, e uma voz vai lhes dizer, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Oh, aleluia! O grão de trigo tinha sido lançado à terra, o grão de trigo tinha perdido a vida, tinha dado a sua vida, mas ele agora já não estava só, a colheita agora está começando. A semeadura foi feita para que a colheita pudesse acontecer. Ele declarou, eu vim buscar, eu vim salvar o que estava perdido. O sacerdote naquele domingo de manhã, enquanto a notícia da ressurreição do Senhor começava a circular entre os discípulos na igreja nascente, o sacerdote no templo recebia o molho das primícias, o início da colheita estava começando, e ele estava movendo aquele molho na presença do Deus Todo-Poderoso. O próprio Jesus, aquele molho o representa, aquele molho é o Senhor Jesus, sendo movido no domingo de manhã da morte
para a vida. Ele tinha dado a sua vida como o grão de trigo tinha sido semeada na terra. A terra tinha vindo sobre o seu corpo, mas agora a colheita acontecia, ele florescia, e ao florescer ele dá muito fruto, como ele disse, e a primeira primícia é apresentada, e Jesus, ele é esta primícia. E aqui você vai entender o que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, abra comigo a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 20, diz assim o apóstolo dos gentios: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui o apóstolo Paulo, ele declara claramente: Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia dos que morrem na fé. Jesus também é as primícias daqueles que vivem na sua presença. A festa das primícias é uma declaração de que o Senhor daria a sua vida, mas ele não estava dando a sua vida em vão. Ele não estava entregando a sua vida para dividir apenas a história. Ele não estava entregando a sua vida apenas para ver uma nova religião na terra. Ele não estava entregando a sua vida apenas para que a história contasse a respeito dele, mas ele estava entregando a sua vida para o resgate de muitos. Ele declarou na ceia da Páscoa, ao tomar o pão e quebrar o pão, ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Eu estou dando a minha vida para resgate daquele que estava perdido. Jesus é as primícias da festa de Pentecostes. Mas um outro termo que faz referência a esta festa, para que você e eu entendamos o sentido espiritual da festa. O primeiro sentido é: Jesus é as primícias da festa. Jesus é as primícias daqueles que dormem. Jesus deu a sua vida para resgatar. Jesus deu a sua vida para salvar o pecador que jazia à morte. Mas o segundo termo é festa das semanas. O texto que nós lemos aqui no livro do Deuteronômio declara: também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Guardarás a festa das semanas. Festa das semanas. E aqui eu quero que você entenda o sentido espiritual. Primeiro domingo, começava a colheita. O molho de trigo era movido na presença do Senhor. Domingo, o primeiro dia da semana após o sábado da Páscoa, iniciava-se a colheita. E o Senhor dizia: a partir do domingo, a partir do primeiro dia, contarás 7 semanas. 7 semanas vai dar 49 dias, mais 50. Durante 50 dias, em toda a terra de Israel, era tempo de colheita. Durante 7 semanas, eles estavam procedendo à colheita da cevada. Eles estavam colhendo trigo. Eles estavam colhendo as novidades da terra. Era um período de colheita. Era um período de alegria. O semeador tinha semeado. O semeador tinha laborado a terra. Tinha trabalhado a terra. Tinha derramado suores para fazer aquela semeadura. Agora tinha chegado o tempo de colher. Depois da Páscoa, era o tempo de colher. Era o tempo de colher as novidades da terra, aquilo que a terra tinha produzido de bom. O alimento, a provisão, era a certeza da bênção de Deus nas suas vidas. E o povo de Deus se alegrava, ia aos campos e eles iam fazendo aquela colheita. Mas olha, nota bem, a colheita terminava no 50º dia. Depois do 50º dia não se colheria mais as novidades da terra. Olha, alguém saiu colhendo, mas não conseguiu colher tudo. No 51º dia não era mais permitido haver colheita. A sobra que ficava,
o restante que ficava não tinha mais possibilidade de ser colhido, ainda que alguém fosse dono do campo, ainda que alguém tivesse trabalhado, tivesse laborado no campo, tivesse lançado a semente, no 51º dia, ele não podia mais proceder à colheita. A colheita tinha um período, a colheita tem um período estatuído pelo Senhor, tempo da colheita. E eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Há um tempo da colheita, por isso festa das semanas, porque estas eram as semanas em que a colheita acontecia em todo o território de Israel. Eu quero trazer agora o sentido espiritual da festa das semanas, da festa das primícias, da festa de Pentecostes, à luz destas semanas. Por isso, venha comigo para a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Veja o que diz o versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. É a parábola dos talentos muito conhecida. Aquele senhor vai viajar, mas na sua viagem ele chama os servos e, conforme a capacidade de cada um, ele dá a cada um talentos, para que na sua ausência eles executem um trabalho, na sua ausência eles produzam, na sua ausência eles trabalhem a terra, na sua ausência eles tenham novidades para apresentar ao seu Senhor quando o seu Senhor tornar. O seu Senhor estará ausente. É isso o sentido deste texto que eu tenho lido para você, Mateus 25, 14 e 15. Agora veja a conexão desse texto com Atos, capítulo 1. Abra comigo a Bíblia, versículos de 4 a 5. Diz assim a palavra, é Jesus falando: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está, antes de ser assunto aos céus, Jesus está falando para os seus discípulos, dizendo: olha, permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa. Que promessa era essa? Era uma promessa da descida do Espírito Santo sobre as suas vidas. O Espírito Santo viria sobre eles, e quando o Espírito Santo viesse sobre eles, aqueles discípulos que tinham medo do Sinédrio, aqueles discípulos que tinham medo de Anás, que tinham medo de Caifás, aqueles discípulos que tinham ficado no cenáculo, mesmo quando a notícia da ressurreição, mesmo quando alguém disse: olha, o molho de trigo, a primícia foi apresentada ao Senhor, ele não está mais no túmulo, o grão de trigo foi lançado na terra, mas ele já germinou, o grão de trigo não está mais sepultado, mas ele é a primícia dos que dormem. Ainda assim os discípulos tinham medo de perder as suas vidas. Os discípulos tinham medo, estavam acuados, não criam sequer que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus agora diz para eles, Jesus vai se ausentar. Jesus é como aquele senhor da parábola dos talentos. Ele não estará presente todo o tempo, mas ele vai se ausentar. E na sua ausência, ele vai dar talentos a cada um, capacitação a cada um, para que na sua ausência eles realizem um importante trabalho na sua seara. E aqui ele diz: recebereis o Espírito Santo não muito depois destes dias. E uma vez que recebam, Jesus vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E uma vez que ele venha, ele declara: e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A festa de Pentecostes é uma alusão para a igreja acerca da capacitação necessária para que o servo execute na ausência do Senhor um importante trabalho na terra. A terra pertence a ele está se ausentando da terra, mas ele está confiando a terra aos seus servos, e ele vai capacitar esses servos para que eles possam fazer a obra que ele lhes tem confiado. Veja ainda a palavra, Atos dos Apóstolos 1:9, diz assim: e quando dizia isto, que os encheria, que eles seriam testemunhas, que eles fariam um trabalho especial, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. O dono da terra tinha se ausentado. O dono da terra que esteve com eles 3 anos e meio ensinando, capacitando, ensinando eles a palavra, agora tinha se ausentado e tinha lhes confiado a terra, tinha lhes confiado um propósito, tinha lhes confiado uma missão, mas para executar o propósito, os servos têm que ser capacitados. E você precisa entender o que significa Pentecostes, você precisa entender o propósito. Deus, ele não faz nada sem um propósito. Veja, antes que a igreja surgisse, ainda nos dias de Moisés, é instituída a festa de Pentecostes, a festa das primícias, ou das semanas, ou da colheita. Ali Deus, na sua presciência, ele já preparava o cenário, ele já ia mostrando, ia revelando os seus propósitos para com a humanidade, para com o homem caído, para com o pecador. E aqui o Senhor está dando plena execução ao seu projeto, porquanto as primícias tinham sido apresentadas ao Senhor, e agora o dono da terra vai se ausentar e vai confiar a terra aos seus servos, mas os servos para trabalhar precisam ser capacitados. Venha comigo agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1-4, por certo, um texto que talvez você conheça de memória. É a festa de Pentecostes. Depois que Jesus ressuscitou, 7 semanas tinham se decorrido. 50 dias estavam sendo contados. Eles permaneçam os 50 dias em Jerusalém, permaneçam os 50 dias buscando a promessa que de mim ouvistes. Vocês vão receber essa promessa do meu Pai. No 50º dia, o que é que acontece? Veja a promessa sendo cumprida na vida dos discípulos, dos servos, dos trabalhadores, do dono da terra, do dono da seara. Atos capítulo 2, versículo 1 declara: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É a igreja reunida. É a igreja reunida e unida. Ali o Senhor ordena a vitória. Aí o Senhor ordena a bênção. E de repente, eles estavam unidos e reunidos e buscando. E nessa busca, de repente, olha o tempo da promessa chegando. E de repente veio do céu. Porque de Deus vem toda a boa dádiva e vai todo o dom perfeito do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Aquele que não adianta e nem atrasa o relógio. E de repente veio do céu um som. Olha, ninguém pode conter o momento em que Deus resolve agir. É dele o querer e é dele o efetuar. Roma não impediria, o sinédrio não impediria, ameaça a vida dos discípulos e da igreja não impediria, luto não impediria. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Esse vento é o vento lá do livro do profeta Ezequiel, quando diante de ossos sequíssimos do vale da morte, o Senhor lhe pergunta: poderão viver, Ezequiel, esses ossos? E o profeta Ezequiel, com muita sabedoria, diz: Senhor, tu sabes. E é lhe dado uma ordem: profetiza ao Espírito. Espírito lá no hebraico é ruar. Ruar é vento. Profetiza ao vento. Profetiza ao Espírito, para que ele sopre sobre esses ossos, para que vivam. E na narrativa é dito ali no profeta Ezequiel, e ele profetiza: sopra Espírito dos 4 cantos da terra sobre esses ossos sequíssimos, para que vivam. E após ter profetizado na narrativa, Ezequiel vai registrando dizendo: e soprou um vento, e houve um reboliço na terra, e os ossos se juntaram aos seus ossos. E aí ele vai formando ali uma multidão. É uma multidão que a princípio não tinha
vida. É uma multidão que a princípio não tinha voz. É uma multidão que a princípio não tinha projetos nem sonhos. Eram apenas corpos. Corpos bem formados, bem constituídos, mas apenas corpos. Então ele perguntado: poderão viver, Ezequiel, estes corpos? E ele disse: o Senhor sabe. Profetiza ao ruar, ou seja, profetiza ao vento, para que sopre sobre estes ossos, sobre estes corpos, o fôlego da vida. E o profeta vai dizer: e eu profetizei ao ruar, para que soprasse, assim como o vento do Espírito foi soprado em Adão, aquele boneco que Deus deu forma, que tomou do pó da terra e deu vida, fez com perfeição, mas não havia vida, e ele soprou no homem o fôlego da vida, e o homem se fez alma vivente. Ele recebe capacidade, o homem recebe inteligência, capacidade de cuidar do Éden, capacidade de dar nome aos animais, capacidade de falar, capacidade de ouvir, de entender a Deus, capacidade ali de estar na presença do Senhor e de cuidar da terra que Deus lhe tinha confiado naquele jardim. Assim, o profeta Ezequiel vai profetizar, e o vento do Espírito é soprado naqueles corpos recém-formados, recém-restaurados, e ele diz: e uma grande multidão agora estava ali, uma multidão que podia louvar e louvava, que podia adorar e adorava, que podia glorificar e glorificava. E por que que eles adoravam? E por que que eles glorificavam? E por que que eles exaltavam? É porque neles estava o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não vai deixar de glorificar. Quem tem o Espírito de Deus, independente de circunstância, não pode ficar sem exaltar. Quem tem o Espírito de Deus tem sede de estar na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe, é aquele que anela pelos átrios do Senhor, é aquele que tem um desejo de estar nos átrios, na morada do Senhor, onde o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. É aquele que tem prazer em estar na presença do Todo-Poderoso e o glorificar, de estar na presença do Todo-Poderoso e o adorar. O que é que faz isso? O que é que move o ser humano a fazer isso? É porque nele está a presença do Espírito de Deus. Aquela multidão, quando recebe o sopro do Espírito, ela é transformada, ela é impactada, ela é modificada, ela é transformada. Por quê? Porque nela está agindo agora o Espírito de Deus. Os discípulos estão esperando a promessa, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente chegou o tempo, veio do céu um som, como de um vento é o ruar de Deus, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, olha que coisa maravilhosa, todos, não ficou ninguém de fora, e todos foram cheios do Espírito Santo. 120 cheios do Espírito Santo, 120 impactados pelo Espírito Santo, 120 que transbordavam no Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram. Agora cheio começa. Depois de cheio, a obra começa a ser executada. Depois de cheio, o dono da obra está ausente, o dono da terra está ausente, o dono da seara se ausentou, mas ele capacitou, ele cumpriu a promessa. Está chegando o Pentecostes na vida dos servos. Sem Pentecostes não se faz o trabalho. Sem Pentecostes não se consegue trabalhar na terra. Sem Pentecostes não se consegue enfrentar as adversidades da terra. Sem Pentecostes não há criatividade para fazer. Sem Pentecostes a oposição se levanta e para. Mas é sem Pentecostes. Agora com Pentecostes é diferente. Depois que o Espírito de Deus vem, depois que o Espírito Santo sopra e enche os servos e enche os discípulos, aqui diz a palavra, e começaram, agora ninguém para mais, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo. É o Espírito Santo o protagonista, é o Espírito Santo quem age, é o Espírito Santo quem faz. Ele não é uma influência, ele faz como ele quer, ele faz quando ele quer, ele tem um propósito, ele tem um projeto, ele age, ele se move, ele capacita, ele instrui, ele
dá entendimento, Ele dá inteligência, Ele dá revelação, Ele dá dons, Ele dá utilidade ao servo. E todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme, veja, é o Espírito quem decide, é Ele quem diz o critério e a forma, como é que vai usar cada um, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É Ele quem dá a palavra, é Ele quem revela a palavra, é Ele quem levanta profeta, é Ele quem levanta pregador, é Ele quem levanta doutor, é Ele quem levanta evangelista, é Ele quem levanta pastor, é Ele quem levanta servos e servas para fazerem a obra do Senhor na terra, na seara do Senhor. Olha, e naquele dia, aquele dia é um dia especial, era o 50º dia, ali estava se encerrando o período da colheita em toda a nação de Israel. E naquele dia, mesmo que houvesse na terra sobra para ser colhida, não seria mais colhida. Havia ali uma santa convocação na presença do Senhor. Os discípulos estavam agora cheios do Espírito Santo e Jerusalém estava cheia de pessoas. Jerusalém estava inundada de pessoas porque era dia de Pentecostes. Era o 50º dia em que o grão das primícias, em que o molho das primícias tinha levantado da sepultura, da morte para a vida, tinha sido movido da morte para a vida, Ele mesmo sendo o sumo sacerdote, Ele mesmo sendo o cordeiro pascual, Ele mesmo sendo o grão de trigo que deu a vida e colocou na terra e não ficou só, mas dando a vida, Ele estava produzindo muito fruto. O grão de trigo foi lançado, o molho produzido e o molho foi movido. 7 semanas tinham se passado, era dia de santa convocação, era dia de ser cheio do Espírito Santo. E nessa santa convocação, conforme estabeleceu o Senhor em Números, capítulo 28, veja comigo a palavra, Números capítulo 28, versículo de número 26, veja a santa convocação no dia de Pentecostes. Diz o versículo 26, semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Era um dia especial, o dia das primícias. Era um dia especial, o dia de Pentecostes. Também era dia de santa convocação. Jerusalém estava tomada, Jerusalém estava cheia, e 120 servos, 120 discípulos agora estavam cheios do Espírito Santo. Sabe aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes com medo de morrer? Sabe, aqueles discípulos que ficaram sem crer que Jesus tinha ressuscitado? Sabe, aqueles discípulos que ficaram no céu? Aquele Tomé que disse, se eu não tocar na ferida, se eu não tocar lá do teu lado, onde a lança penetrou, eu não vou acreditar que o Senhor ressuscitou. Sabe aqueles discípulos, sabe, que ficavam cocheando agora entre 2 pensamentos? Eles estão transformados, eles estão diferentes, eles estão capacitados. Por quê? Porque foram cheios do Espírito Santo. E Jerusalém está cheia, é tempo de santa convocação. Veja o que acontece. Atos capítulo 2, acompanhe comigo a leitura na palavra, a partir do versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Veja, tinha gente de todo lugar. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, diz o versículo 11, falar das grandezas de Deus. Cheios do Espírito, eles adoravam. Incendiados pelo Espírito, eles atraíam as multidões para a luz que era produzida no incêndio que havia neles. E as multidões estavam vindo ver a igreja pegar fogo.
Versículo 14 declara: Pedro, lembra aquele Pedro que traiu Jesus? Lembra aquele Pedro que disse: não, nunca vi esse Galileu, não sei quem ele é. Você é Galileu? Não, eu não sou Galileu. Não. Você fala como Galileu? Não sei quem é esse Jesus. Eu nunca andei com ele, não sei. Você está me confundindo com outra pessoa. Sabe aquele Pedro? Olha esse Pedro aqui agora. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé. Pedro em pé, mas o Pedro que tinha medo até da serva. A serva lá do sumo sacerdote botou Pedro para gaguejar, foi. Mas olha Pedro agora. Mas é gente de todo lugar, de todas as nações, mas Pedro está lá. Olha o Pedro cheio do Espírito Santo como é diferente. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, aqueles que fugiram quando levaram Jesus na madrugada lá no Getsemane, os 11 também estão lá. Oh glória! Pedro e os 11, veja só. Aleluia. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, Pedro levantando a voz, oh glória. E não é para dizer, eu não sei quem ele é. Olha como a conversa de Pedro mudou aqui. Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro, vão te prender. Ninguém contém, irmãos, que está cheio do Espírito Santo. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Os servos a quem o Senhor confiou a seara e a terra. Pedro está explicando o que está acontecendo. Eles estão sendo cheios do Espírito Santo para fazer uma grande obra. Versículo 21 diz: e acontecerá que todo aquele, olha que coisa gloriosa, se eu fosse você eu dava glória onde você está, porque te inclui. E acontecerá que todo aquele, toda aquela, recebe a palavra, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha a promessa para a tua vida. E acontecerá que todo aquele, eu não sei o teu nome, mas vamos lá. E acontecerá que José Maria, e acontecerá que Antônio Dias, e acontecerá que Severino, e acontecerá, olha, oh aleluia, que a tua vida, que você, e acontecerá que todo aquele, está falando de você também, e acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma certeza da palavra de Deus para a tua vida. E Pedro prossegue no versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não podia reter o Senhor da vida. E as multidões estavam agora ouvindo Pedro, cheio do Espírito Santo, testificar. Pedro não quer saber se vai ser preso. Pedro não quer saber se tem decreto esse ou aquele contra a igreja. Pedro não quer saber se tem decreto de prisão contra a sua vida. O que é que vão dizer a respeito dele? Se vão dizer que ele traiu ou deixou de trair Jesus. Pedro está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o sinédrio vai ouvir a palavra. Cheio do Espírito Santo, saduceu, fariseu, romano, vai ouvir a palavra. Cheio do Espírito Santo, prosélitos, judeus de toda a terra estão ouvindo o testemunho da palavra na vida de um homem que agora está cheio do Espírito Santo. 3 mil naquele dia vão ter um encontro com o Senhor. Veja a palavra, Atos 2, 37 e 41. Dê um salto aí na palavra. Versículo 37 diz: ouvindo eles, porque eu creio pelo ouvir, e ouvi a palavra de Deus. Ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eles entenderam a palavra. Eles entenderam que Jesus era a primícia. Eles entenderam que Jesus é o Cordeiro Pascal. Que Jesus é o Senhor e o Salvador. Que aquele que invocar, que clamar o seu nome será salvo. Mas eles querem mais informação. Que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro, versículo 38, arrependei-vos. Arrependimento é mudança de trajetória. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é você deixar a velha vida e vem viver uma vida nova na presença do Senhor. Arrependimento é deixar o vício, é deixar a droga, é deixar a cachaça. Arrependimento é deixar a prostituição. Arrependimento é deixar a mentira, é deixar o roubo, é deixar a corrupção, é deixar tudo que impede na tua vida a salvação de Deus, o agir de Deus. Arrependimento é mudança de vida. Arrependei-vos, é o que Pedro diz. Arrependei-vos, e cada um de vós. Aí arrependimento gera mudança de atitude. Arrependimento faz começar uma nova vida. Arrependei-vos, e cada um de vós, porque a salvação é para cada um individualmente. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis, olha a promessa também é para você, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, aquilo que Deus mandou Moisés escrever há tanto tempo, lá falando da festa de Pentecostes, da festa das primícias, da festa das semanas, é para você. Era Deus pensando em você. Oh, diz respeito à tua vida, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, diz o versículo 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa aqui eu vou repetir para você ouvir: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh glória, é a colheita acontecendo agora. Olha o tempo, os servos foram capacitados. O dono da terra se ausentou, o dono da seara se ausentou, mas deixou os servos. E ele foi capacitando os servos. Ele instrumentalizou os servos. Ele deu condições agora para os servos trabalharem. E os servos começam agora a colheita. Essa colheita agora não é de trigo. Essa colheita agora não é de cevada. Essa colheita agora não é de uvas. Essa colheita é de almas. Essa colheita agora é de vidas. Vidas preciosas. Porque o Senhor veio buscar e veio salvar o que estava perdido. É tempo de colheita. Guarda no teu coração esta palavra. É tempo de colheita, Brasil. É tempo de colheita, planeta Terra. É tempo de colheita, Igreja do Deus vivo. Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Eu quero ler para você a palavra de Deus. É o Senhor ainda, antes de se ausentar, instruindo agora os seus servos, aqueles a quem Ele está confiando a terra, aqueles a quem Ele está confiando a seara. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: e disse-lhes, ide, é o Senhor falando, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha, todo mundo é alvo da salvação e da colheita. Toda a terra, aleluia, toda criatura é alvo. Mas eu sou preto, você é alvo. Eu sou pardo, você é alvo. Eu sou chinês, você é alvo. Eu sou da Europa, você é alvo. Eu sou rico, você é alvo. E eu sou pobre, você também é alvo. Oh glória!
toda criatura, ele disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Nós nascemos criatura e toda criatura necessita de salvação. Pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer, e aqui está o segredo, escuta a palavra, aleluia, mas que ela ache guarida no teu coração. Diga: Espírito Santo, faz a tua palavra encontrar guarida na minha alma, encontrar convicção na minha vida. Diga: Senhor, produz fé para a salvação na minha alma, produz fé para a salvação na minha família, produz fé para a salvação em mim. Olha, porque diz a palavra: quem crê neste evangelho, quem crê nesta palavra, na revelação desta palavra, quem crê e for batizado será salvo. Aleluia, é uma certeza da palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja, há a salvação e a perdição. Há um tempo para a colheita, mas terminado o tempo da colheita, aquilo que não for colhido no tempo será perdido na colheita. Quem crê é aquele que é colhido. Quem não crê é aquele que não será colhido. Quem crê e for batizado será salvo. Creia e serás salvo, tu e a tua casa. É o que disse o apóstolo Paulo ao carcereiro ali na prisão em Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17, e estes sinais, a igreja está cheia do Espírito Santo, então tem sinais. Aleluia. Se a igreja é cheia do Espírito Santo, tem maravilhas. Se a igreja é cheia do Espírito Santo, tem milagre na terra. Se a igreja é cheia do Espírito Santo, tem rebuliço na terra. Por quê? Porque o ruar, o vento do Espírito encheu a igreja. E estes sinais seguirão aos que crerem. Sabe quem é que não crê em sinal? Quem é vazio do Espírito. Sabe quem é que não crê em sinal? Igreja que não dá guarida à palavra e não dá guarida ao Espírito de Deus. Aí fica dizendo, esse negócio de milagre é negócio lá do passado. Milagre era no tempo dos apóstolos. Os apóstolos passaram, morreram e o Espírito Santo morreu com eles. Esse evangelho é mentiroso. Aleluia. O verdadeiro evangelho, o Espírito de Deus foi dado à igreja. O tempo da colheita não se cumpriu ainda. Então os sinais, se a igreja é cheia, essa é a condição. A questão não é se é tempo da colheita. A questão é se o servo e a serva foi capacitado, recebeu a promessa, creu na promessa e está cheio do Espírito Santo. Se está cheio, tem sinal. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eu não vou atrás de milagre, o milagre vai vir atrás de mim. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu não preciso de campanha de 10 dias, de 20, de 40, nada disso. Por quê? Porque os sinais vêm atrás. A condição é, você está cheio, você está cheia do Espírito Santo, porque aquele que está cheio tem salvação. Aquele que está cheio vivencia milagres, não corre atrás da bênção, mas a bênção é quem corre atrás dele, porque está cheio, está cheia. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, é o nome de Jesus, é um maravilhoso nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, as trevas bota para correr o inferno. Em meu nome expulsarão demônios, obra de magia negra desbarata em nome de Jesus. Em meu nome falarão novas línguas. Aquele que é cheio, ele fala em línguas novas, ele fala mistérios com Deus, tem entendimento do que fala, e Deus dá o entendimento e a revelação para edificar aqueles que escutam. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Serpente é símbolo dos demônios. Os demônios não vão oprimir a minha família, não. Eu é que vou colocar a tropa falida do inferno para correr. Pode vir por um caminho contra mim, mas eu estou cheio do Espírito. O que é que acontece? Por 7 caminhos são desbaratados. Aleluia. Agora o crente quando está vazio, meu irmão, é um problema. Fizeram obra de magia negra para mim, não dorme de noite. Porque jogaram não sei o que na minha porta. E fica preocupado. É porque está vazio. Aleluia, seja cheio. Busque o Espírito Santo, a promessa é para a tua vida. O Senhor quer te fazer cheio. O Senhor quer te fazer cheia. Cheia de quê? Cheia do Espírito Santo. Aí vai pegar assim, olha, aleluia. A glória vai pegar
pegar os demônios assim, olha, como quem pega a serpente e vai colocar a tropa falida do inferno para correr da tua casa, para correr do teu casamento, para correr da vida dos teus filhos, da tua... Por quê? Porque está cheia do Espírito Santo de Deus. Pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, oh glória. É claro que é comer sem saber, né, irmão? Uma vez, eu já contei aqui, fazendo salada, eu coloquei veneno achando que era sal. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tinha um venenozinho lá em casa que era usado para fazer limpeza de algumas coisas, de metal, enfim. E eu acabei achando que era sal e taquei na minha saladinha, o lanchinho da noite, Kennedy. Oh, glória a Jesus. E comi tudo, irmãos, oh glória, e depois dormi. E aí no dia seguinte a minha esposa notou que o negócio estava fora do lugar. Disse, você usou isso aqui? Eu digo, usei, né? O sal, mas não tinha gosto nenhum. Esse sal está velho, deve estar ruim. Eu não achei sal, mas achei que era sal. Ela disse, não, é veneno, é cianeto. Cianeto mata, até tocando, é perigoso, foi até proibido de usar aí para limpar os metais que a gente usava na loja, aleluia, porque até o toque produzia morte, oh glória. E ela disse, você fez o que? Eu coloquei na salada. Oh glória, eu senti o quê? Eu senti nada. Oh da randeca, eusteia. Sabe por quê? Porque os sinais seguirão aos que crerem. Sabe por quê? Porque há um que deu a vida lá na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque tem um que diz, eu velo, eu vigio a minha palavra para dar cumprimento à minha palavra. Seja cheia do Espírito Santo nessa manhã. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por quê? Porque está cheio. Por quê? Porque está cheia do Espírito Santo. Festa das semanas. É Deus capacitando a sua igreja. Festa das semanas. É o Senhor capacitando os servos. Ele vai se ausentar. Ele se ausentou, mas deixou os servos para cuidar da terra. Deixou a igreja para cuidar da seara. Ele deixou os servos, mas os servos cheios. Servo vazio não pode cuidar da terra. Só pode cuidar da terra o servo que está cheio. Cheia. Oh glória. É preciso ser cheio do Espírito Santo para poder cumprir o mandado do Senhor. Mas essa festa, no texto que lemos, em Deuteronômio, ela tem um terceiro título que revela o sentido e o propósito de Deus com a festa de Pentecostes. Eu volto ao texto, Deuteronômio 16 e 9 diz, 7 semanas contareis, aleluia, aqui, deixa eu tornar aqui ao texto da palavra. Êxodo 34, 22 diz, também guardarás, veja, a festa das semanas, a festa das primícias e a cega, ou seja, a colheita, a festa da colheita no fim do ano. Começa com as primícias, vem as semanas, vem a colheita. Eu quero que você entenda o terceiro título com que esta festa ela é referenciada. Festa das primícias, Jesus é a primícia. Festa da colheita, festa das semanas, é Deus capacitando o seu povo, te capacitando para uma grande obra, mas também é a festa da colheita. Escuta a palavra, diz a palavra, que por 50 dias os agricultores de Israel colhiam o fruto, as novidades da terra. Por 50 dias, eles tinham um prazo, terminado o prazo, ninguém ia colher mais nada. Mas sobrou tanto trigo ali, tem tanta cevada ali no cantinho, lá na extremidade do campo, tem ainda muita cevada para ser colhida, muito trigo para ser colhido. Mas depois dos 50 dias não tem mais colheita. É santa convocação. Os servos não estarão mais no campo colhendo, não estarão mais no campo fazendo a colheita daquilo que a primícia, daquilo que o grão de trigo que lançou a terra, deu sua vida, ele produziu muito, ele produziu tanto, mas os servos não vão dar conta de colher tudo. Isso é uma palavra profética, não vai dar tempo. Tem gente dizendo, eu vou deixar para amanhã, olha, você vai deixar para amanhã, você pode ficar entre aqueles que não serão colhidos, porque a palavra já vai dizendo, terminado o tempo da colheita,
Vai haver santa convocação. Aí aquele que trabalhava, está vendo o Kennedy ali no som? Quando chegar o tempo dos 50 dias, o Kennedy não vai. Vão procurar. Cadê o Kennedy? É louvor e palavra. Ele não vai estar mais aqui. Vão ter que arrumar outra pessoa. Ô glória! E com a graça de Deus, alguém vai procurar o Marinho. Marinho tem que ir para o louvor e palavra. Ele não vai estar mais. Por quê? Porque houve santa convocação. Que santa convocação é essa? Você vai aprender agora. Abre a palavra. 1 Tessalonicenses. Carta de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Versículos 16 e 17. Veja a santa convocação aqui. Diz a palavra. Porque o mesmo Senhor. Lembra aquele Senhor que deixou os servos? Ele vai voltar. Oh glória. Ele confiou a terra, a seara, aos servos, encheu, capacitou os servos. Ele se ausentou, deixou os servos capacitados trabalhando, mas ele vai voltar. No final do período da colheita, o serviço vai parar e o Senhor da terra vai voltar. Diz a palavra, porque o mesmo, não é outro, é o mesmo Senhor. Descerá dos... Ele subiu, ele terminou de fazer a promessa em Atos 1, e ele foi assunto aos céus. Mas aquele mesmo Senhor, diz Paulo, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Trombeta se toca para convocar. Trombeta se toca para reunir. Trombeta se toca para avisar. Escuta a trombeta da palavra nesta manhã, te convocando para esta grande reunião que vai acontecer. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, mas morreram na promessa, ressuscitarão primeiro. Depois, sabe quem morre? Pedro morreu, mas a promessa está de pé. André morreu, mas a promessa está de pé. João é o último apóstolo que morre, mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. Os milagres estão de pé. O Espírito continua querendo encher servos fiéis, servas fiéis para fazerem a obra. Mas quando terminar o tempo, olha a palavra. Aleluia. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos. Aleluia. Se estivermos vivos naquele dia. Porque Jesus é a primícia dos que dormem e dos que estiverem vivos naquela ocasião. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles. Nas nuvens, ninguém vai adiantado, vai todo mundo igual. Aleluia. A igreja macho unida. A igreja não muda. Os pais da igreja já dormem no Senhor, mas a igreja continua sendo a mesma. Novidade não entra na igreja. Essa palavra não muda. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas essa palavra permanece sendo a palavra viva, santa, inerrante e poderosa. Palavra de Deus única regra de fé e prática. Alguém diz, não, a Bíblia está ultrapassada. As coisas do passado ficam lá no passado. A igreja marcha unida na vida e na morte. Quando eles ressuscitarem, eles vão encontrar a igreja daqueles que estiverem vivos. Mas a igreja que estiver aqui viva, ela vai ser cheia. Eles estão cheios e a igreja estará cheia. Eles terão poder e a igreja terá poder. Eles estarão em santidade e a igreja também será santa. Santa, santa, irrepreensível na presença do Deus Todo-Poderoso, lavada, remida, comprada pelo sangue vertido lá na cruz do Calvário. Ela marcha unida porque ela é um só corpo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Sempre. Não haverá mais separação, mas estaremos sempre
com o Senhor. É santa convocação, é arrebatamento da igreja, porque o tempo da colheita está passando, os sinais estão avisando. Tá, eu como as terras, desperta! Tu que dormes, o tempo da colheita está para se findar. Desperta! Desperta a igreja do Deus vivo. É tempo de santificar, é tempo de renunciar, é tempo de anunciar ao mundo que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele vai voltar. O tempo da volta está chegando, o tempo da colheita está se cumprindo. Depois nós, os que ficarmos vivos, vamos nos juntar com os que já dormiram. Ao encontro do Senhor estaremos para sempre com o Senhor. João capítulo 16, acompanhe comigo, 7 a 11. Oh glória! Eu quero te dizer com esse texto que melhor é ser colhido agora. Melhor é se deixar colher agora por aquele que Deus está enviando para falar o teu coração nessa manhã. Melhor é dar guarida à palavra de Deus agora, antes que o 50º dia chegue, antes que o arrebatamento chegue, antes que a porta da graça, pela graça, diz a palavra, sois salvos, por meio da fé. Quando você crê nessa palavra, em Jesus Cristo, oh glória, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Mas esse tempo da graça não será para sempre. Há um limite para o tempo da colheita. Evangelho de João capítulo 16, versículos 7 a 11, diz: todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. É Jesus falando, é o dono da terra. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado, ou seja, o Consolador, o Espírito Santo, não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Ele já foi. Ele já enviou em Pentecostes o Espírito Santo. Versículo 8. Quando então ele vier. Olha o trabalho do Espírito Santo junto à igreja, junto a você, junto ao mundo. Quando então ele vier, ele mesmo convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Olha o trabalho do Espírito Santo. Convencer o pecador. Convencer o mundo sem Deus. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso, pregador? Jesus explica. Ele diz, versículo 9, do pecado. Porque a humanidade não crê em mim e não crê em Jesus. Não crê no Senhor, não liberta o homem do pecado. Do pecado porque a humanidade não crê em mim, só quem crê em Jesus é salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Clama ao Senhor e serás salvo. Da justiça, ele diz, versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. Por que ele diz assim? Porque ele não será visto mais em carne. Ele já cumpriu a obra. Ele disse lá na cruz, tetelestai, está pago. A justiça foi cumprida. Ele não tornará a voltar em carne para dar a sua vida. A obra que ele fez uma vez e para toda a eternidade. Aleluia. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, Satanás, o adversário das nossas almas, e seus demônios, que vieram para matar, roubar e destruir. Esses já estão condenados, estes já estão sentenciados. Agora para você, ainda é tempo da colheita. Para você ainda pode nesta manhã levantar a tua mão e dizer: eu quero Jesus. Eu quero ser colhido nessa manhã pelo Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo já me convenceu. Eu quero ser colhido nessa manhã. Eu quero a salvação de Deus para a minha vida, para a minha família, nesta manhã. Veja o que diz o Levítico 23 e 22. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o vosso Deus. Aqui profeticamente já se dizia: haverá o tempo, e quando o tempo for cumprido, haverão aqueles que não serão colhidos. E haverá aqueles que, sendo colhidos, caíram
da colheita. Ele diz aqui, a cerca, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Querido, é perigoso cair e permanecer caído. O filho pródigo caiu, mas na sua queda, ele caiu em si. Se você caiu da presença e da salvação de Deus, não sente mais a salvação porque a perdeu, caiu. Aquele moço estava nesse estado, mas a palavra diz, ele caiu em si. Ele levou a segunda queda, ele caiu para o pecado, e lá no pecado ele caiu em si, ô queda boa. E quando ele caiu em si, ele disse, eu estou na miséria. E os trabalhadores do meu pai têm fartura, lá tem colheita, lá tem abundância, eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e vou ter com meu pai, e eu vou confessar o meu pecado. Ele faz o caminho de volta ao arrependimento, e ele toma uma atitude, pai, pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno de ser salvo, de ser chamado teu filho, mas me recebe como trabalhador, oh glória, me recebe, trabalhador é capacitado, trabalhador é cheio do Espírito, trabalhador tem propósito, trabalhador, Deus tem negócio com ele. Aleluia, me recebe, o Pai o recebe, não como trabalhador, mas Deus quer te receber como filho de Deus, como filha de Deus, como herdeiro do céu e co-herdeiro com Cristo, porque esse é o desejo de Deus para a tua vida, a tua salvação nesta manhã. Oh glória, Deus não quer que você fique na terra para os miseráveis da terra, aqueles que não têm Deus. Mateus 24:31 diz, ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem é de Deus não ficará nesta terra. Quem é de Deus vai ser colhido pelo Senhor. Agora eu encerro te dizendo que há uma colheita que será feita, e essa não será para a salvação, mas será para a perdição. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 diz, olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada. Então outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor, passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus, e todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo a distância de cerca de 300 quilômetros. Essa colheita é a colheita daquele que diz, eu não quero Jesus. Eu não quero Jesus. Vai ser colhido. Ou mesmo a sobra vai ser colhida, mas não será colhida para a salvação, será colhida para a perdição, porque não crer no unigênito Filho de Deus. Eu encerro aqui. Te faço um convite. Você que quer ser colhido nessa hora, escreva, eu quero Jesus. Basta isso. Escreva agora, eu quero Jesus. Eu preciso encerrar. Não há tempo para você pensar. O tempo é agora. Aleluia. Assim como terminou o tempo da colheita e vai terminar, eu termino o tempo desta mensagem. Tome sua decisão. Pai querido e santo, eu te louvo pela tua palavra, por cada vida que tem ouvido a tua palavra. Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, atua nesta hora em cada vida, em cada coração a convencer, Senhor. Senhor, fala a tua igreja também nesta hora. Espírito, trata com os teus servos. Enche aqueles, Senhor, que necessita deste enchimento para fazer a tua obra. Desperta o adormecido, o sonolento, Pai amado.
nesta hora. Senhor, contempla o teu povo neste tempo de colheita, abençoando tua igreja, papai, despertando a tua igreja para anunciar como Simão Pedro anunciou, ao risco de ser preso, ainda que ao risco de ser morto, mas dizer ao mundo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, o tempo da colheita. Oh glória, o